Notas introdutórias. Vídeo realizado no município de Curitiba. Nele, 2 jovens dançam, passando por alguns pontos turísticos da cidade. Os espaços aparecem em movimento, ao fundo, enquanto os jovens exploram seus corpos em deslocamentos sinuosos. Um dos dançarinos tem pele branca, cabelos curtos, escuros e bigodes. O outro dançarino tem pele preta, cabelos castanhos com mechas vermelhas e barba. Ambos usam vestidos de gola alta, de tecido fluido em tons terrosos, e maquiagem laranja na face. Eles usam ainda um extenso tecido fluido na cor vermelha. Em fundo marrom, com ranhuras e em letras brancas, o título: Curitiba em Movimento. Imagens panorâmicas do Largo da Ordem, o coração de Curitiba. A filmagem destaca as ruas de pedras ladeadas por construções que conservam na arquitetura a fachada dos prédios históricos que deram origem à cidade. Ao centro da imagem, um elevado de pedras conhecido por Bebedouro. Próximo ao bebedouro do Largo da Ordem, frente a frente, 2 homens se conectam pelas mãos. A câmera se afasta e se aproxima dos 2, enquanto eles se olham fixamente. Olham para os braços conectados que lentamente se desprendem, elevando-se para o alto em um movimento sinuoso. Lado a lado, em direções opostas, eles dão passadas rápidas, alternando entre o andar para frente e o andar de costas. Parados, de perfil, os homens erguem delicadamente os braços esquerdos para o alto, abaixam os braços e recuam com um passo para trás. Como se uma força atraísse seus corpos para baixo, eles erguem os braços ao alto e abaixam bruscamente, curvando o tronco para frente com intensidade. Os movimentos se repetem sincronizados e a cada repetição há mais intensidade. Frente a frente, eles se olham e se conectam pelo toque de mão no abdômen do parceiro. Agachados, eles movimentam seus braços direitos sutilmente em direção ao alto. Foco nas mãos em movimentos sinuosos e delicados. O fundo, de prédios históricos, se destaca em um movimento panorâmico, como um giro em 360 graus, alternando-se com imagens de um vasto céu azul por entre nuvens. Os 2 dançarinos aparecem manipulando um tecido fluido vermelho em uma dança ritmada. O tecido contorna os seus corpos e colore as ruas da cidade. Eles interagem entre si sem se tocarem. As imagens se alternam entre a dança e os prédios e monumentos do Largo da Ordem. Os dançarinos pousam os tecidos sobre as próprias cabeças e voltam a manipulá-los em volta do corpo. O movimento da imagem em 360 graus acelera. Na tela, sequência de imagens captam a movimentação corporal, a fluidez dos tecidos, os prédios e o céu. Em uma dança sinuosa, 4 mãos interagem e se movimentam sobre fundos alternados. Primeiro, sobre a calçada de pedras curitibana, conhecida como Petit Pavé. Na sequência, sobre um fundo de água corrente. Agora, sobre um gramado verde.
e ainda sobre um bloco de pedra. À frente do monumento Cavalo-Babão, os dois dançarinos, lado a lado e de perfil, caminham para frente e retornam de costas. Com os pés estáticos, eles erguem lentamente os braços ao alto. Os vestidos esvoaçam, eles saltam. O fundo alterna para o majestoso mirante laranja do Parque Tanguá. Lado a lado, em sentidos opostos e passos marcados, eles caminham e mudam a direção da passada em ângulos de 90 graus, formando um quadrado invisível no chão. As imagens do fundo se alternam durante a caminhada entre o monumento Cavalo-Babão e as margens do lago no Parque Barigüi. Frente a frente, os dançarinos estão conectados pelas mãos. Esticam os braços, afastando os corpos. As imagens ao fundo alternam entre as margens do lago no Parque Barigüi, o mirante do Parque Tanguá e as ruas de pedra do Largo da Ordem. Os dançarinos retomam a caminhada com passadas marcadas que formam o quadrado invisível no chão. As imagens dos pontos turísticos permanecem alternando ao fundo. Sobre bancos de madeira e sobre as bordas da fonte que circundam o monumento Cavalo-Babão, os homens realizam movimentos marcados e assíncronos, alternando entre movimentação de braços, de sentar e de levantar. Lado a lado e de frente para a câmera, os dois permanecem estáticos. A imagem em movimento amplia e retrai, dando foco a um poste de iluminação. Ao fundo, céu azul. Os movimentos marcados sobre os bancos de madeira se repetem. As imagens ao fundo alternam-se entre a estufa branca de metal com vidro do Jardim Botânico e parte da fachada lateral do Museu Oscar Niemeyer. Foco em fonte circular com chafarizes, localizada no estacionamento do Parque Tanguá. Os dois dançarinos andam lentamente pelas bordas da fonte. O tecido do vestido em tons terrosos balança com o vento e contrasta com o verde das árvores ao fundo. O foco retorna para a fonte. Imagens em movimento das ruas de pedras do Largo da Ordem. Ao fundo, fachadas dos prédios históricos nas cores azul, vermelho e amarelo. Foco nos canteiros verdejantes em formatos geométricos do Jardim Botânico. Calçada de pedra ladeada por gramados no Parque Barigüi. Calçada de pedra ladeada por gramados e árvores com galhos secos no Jardim Botânico. Árvores e prédios contornam um vasto gramado no Jardim Botânico. Sob céu azul, o majestoso mirante do Parque Tanguá. À frente, uma grande fonte retangular ladeada por vegetação. À frente da grande fonte, os dois dançarinos estão de perfil, conectados pelas mãos. As imagens em 360 graus evidenciam os arredores do Parque Tanguá. Fontes, calçadas de pedras, escadarias, canteiros e árvores verdejantes. Os dançarinos mantêm a posição corporal, movimentando lentamente os braços, enquanto as imagens ao fundo alternam para o Jardim Botânico, exibindo os vastos gramados com canteiros, árvores, céu azul com rastros de nuvens brancas e a imponente estufa. Imagem em câmera lenta do lago no Parque Barigüi. Na calçada de pedras do Parque Tanguá, os dois dançarinos retomam a caminhada com as passadas marcadas. Parados, de perfil, no gramado do Jardim Botânico, eles movem um dos braços ao alto. No Parque Tanguá, retomam a caminhada com as passadas marcadas. Imagens do Jardim Botânico com a estufa ao fundo.
Com um extenso tecido fluido vermelho sobre as cabeças, os homens caminham paralelamente sobre o gramado. Entre os canteiros em formato geométrico do Jardim Botânico, os dançarinos manuseiam os tecidos em volta do corpo com movimentos repetidos e circulares. Eles repetem a sequência de movimentos no Parque Tanguá e depois sobre o gramado do Parque Barigui. As cenas alternam rapidamente entre o Jardim Botânico, Parque Barigui, Parque Tanguá. Encaram-se, conectados pelas mãos. Os dois interagem com movimentos corporais enquanto manipulam os tecidos. Encaram-se. Ajoelhados no vasto gramado do Parque Barigui, os dançarinos olham para suas mãos direitas e as levam ao alto em movimentos delicados e sinuosos. Foco na movimentação das mãos. Ao fundo, as imagens transitam entre céu azul, pedra e água, enquanto as mãos seguem em movimento. Ao fundo, o Museu Oscar Niemeyer. As cenas alternam entre o Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico e Parque Tanguá. Em todos os lugares, os dançarinos exploram movimentos corporais com braços, pernas e saltos, às vezes com tecidos, às vezes sem. Encaram-se, conectados pelas mãos. Os dançarinos manuseiam os tecidos em volta do corpo com movimentos repetidos e circulares. O tecido parece flutuar na tela e, na sequência, envolve o corpo de um dos dançarinos da cabeça aos pés enquanto ele caminha. Os dois dançarinos, de costas, aparecem envolvidos pelo tecido enquanto caminham. Seguem caminhando, agora sem o tecido. Em lados opostos do canteiro geométrico do Jardim Botânico, os dois dançarinos saltam e giram, fazendo o tecido esvoaçar. Foco na cascata do Parque Tanguá. Na parte de cima do mirante, os dois dançarinos de costas se distanciam cada vez mais da câmera. Reaparecem em um gramado, em pé, cobertos pelo tecido. De frente um para o outro, dão as mãos no gramado do Museu Oscar Niemeyer. Sequência de cortes de cenas dos dançarinos e dos pontos turísticos. Ao fundo, as imagens dos locais por onde os dançarinos passaram se tornam aceleradas. Em frente aos prédios históricos no Largo da Ordem, as mãos dos dançarinos se encontram delicadamente. Eles ficam novamente um de frente para o outro, unidos pelos braços e mãos. Créditos: Produtor executivo: David Dias. Design cênico: Maurício Gabardo. Figurino: Evelyn Frandoloso. Diretor: Felipe Sfaer Klenk. Performer: David Dias Rodrigues e Maurício Gabardo. Captação de imagem: Luana Budziak. Edição: Ana Paula Oliveira.
Músicas: Daily Numbers, I Got You, Majority Rules, The Curve, With The Wolves, Original Mix. Acessibilidade em audiodescrição, Casa Consultoria. Sobre fundo branco, as logomarcas dos incentivadores. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio Incentiva a Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.